pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Luana Mrozinski, sou médica veterinária e estou aqui então para apresentar esse curso de auxiliar veterinário de animais silvestres. Então vamos com tudo, vamos iniciar nossos módulos aí, vamos aprender sobre como manejar os nossos pacientes, que são um tanto quanto diferentes, como a gente pode manejar melhor, como esses animais vão estar saudáveis na casa dos tutores, dentro de uma clínica, ou seja, onde você vai estar colocando a sua mão. Então o intuito do curso hoje é iniciarmos aí, fazermos uma introdução ao serviço do auxiliar veterinário de animais silvestres. Hoje então falaremos sobre uma breve apresentação do que será o curso, do que esperar com esse curso e também uma introdução do que o auxiliar veterinário pode fazer, qual é o intuito do auxiliar veterinário auxiliando o veterinário, auxiliando em clínicas, em hospitais, em atendimentos gerais de animais silvestres. Então, conhecendo um pouco do papel do veterinário, do auxiliar veterinário. Me apresentando um pouco, então, eu sou formada pelo Centro Universitário Unifacvest, aqui de Santa Catarina. O meu TCC e o estágio obrigatório, ele foi todo concentrado na área de selvagens e exóticos, tanto zoológico quanto clínicas e hospitais. E atualmente eu atuo no atendimento domiciliar especializado para pets não convencionais. No decorrer aqui da aula de hoje, eu vou dar uma breve introdução do que seriam animais silvestres, exóticos, pets não convencionais, que são esses que a gente vai abordar aqui no nosso curso. Aqui embaixo eu deixo disponível meu arroba. Quem quiser me seguir, lá eu posto dicas, principalmente para tutores, para pessoas que têm pets não convencionais em casa, para poder trazer mais saúde e longevidade para os seus pets. Então vamos lá, iniciaremos agora as nossas aulas com um assunto muito importante. O auxiliar veterinário. Quem é que desempenha esse papel? Como desempenhar esse papel, então? O auxiliar veterinário, ele é como se fosse o braço direito de uma clínica, de um hospital, do próprio veterinário. Por quê? Porque ele vai fazer o acompanhamento dos atendimentos, então ele vai acompanhar todo e qualquer atendimento de um pet não convencional, vai auxiliar na contenção adequada desse paciente, então segurar esse paciente para que o veterinário, o auxiliar, que é você, e o próprio animal não se machuque durante uma avaliação física, durante uma avaliação, uma coleta de exames desse paciente. O auxiliar veterinário também, ele é responsável por aferir os sinais vitais. Então, vai poder ver como que esse paciente está, qual que é o peso, qual que é a frequência cardíaca dele, a frequência respiratória, se é um animal que está saudável, se é um animal que tem que ir para um atendimento imediato, porque se trata de uma emergência. Então, o auxiliar veterinário ele pode fazer essa triagem dos pacientes quando chegam ao atendimento veterinário. Além disso, também, ele é responsável por preparar a sala para o atendimento, tanto para o atendimento quanto para a coleta de materiais e exames. Então, o auxiliar veterinário vai receber, estamos indo atender uma calopsita, ou chegará uma calopsita para o atendimento. Então, o auxiliar veterinário ele já vai estar preparado para saber que materiais serão utilizados durante a consulta, que materiais e métodos serão utilizados para a contenção, o que vai ser solicitado possivelmente pelo veterinário para a coleta de exames. Então, o auxiliar veterinário auxilia nessa questão de manter tudo preparado. Por quê? Se tratando de um exótico, na grande maioria das vezes, esse animal ele já não está legal, ele não está bem. Então, a gente tem que correr aí contra o tempo para que esse paciente receba o atendimento, consiga ser medicado, consiga ser avaliado, antes que ocorra realmente algo pior com esse paciente. Então, a gente tem que deixar tudo preparado antes de iniciar um atendimento. O auxiliar também, ele vai entrar na parte de intensivismo nas internações. Então, admitir um paciente numa internação de uma clínica, o auxiliar veterinário será responsável por aferir parâmetros clínicos, medicar, fazer a alimentação desses pacientes, fazer a limpeza adequada do ambiente que esse paciente vai estar, saber que tipo de alimento oferecer, saber qual tipo de enriquecimento nesse ambiente precisa ter. É uma ave, tem que ter poleiros? É um coelho? Tem que ter esconderijos?
É uma ave de grande porte, tem que ter um tamanho maior. É uma ave de pequeno porte, cuidar com fugas, com saídas, com buracos pequenos. Então, tudo isso o auxiliar, através do curso de auxiliar veterinário, vai estar capacitado para entender a demanda de cada espécie. Também ele é responsável por realizar alguns curativos, talas, medicações e cuidados gerais. Então, é necessário fazer medicações em 5 pacientes internados, ou naquela calopsita que chegou para atendimento. O auxiliar veterinário ele vai conseguir separar o material, separar a medicação e, com o auxílio de um veterinário ou estando bem orientado, ele consegue iniciar esses cuidados. Outra demanda do auxiliar veterinário é preparar o paciente e o ambiente cirúrgico. Então, vai ter uma cirurgia de uma espécie X, o auxiliar veterinário vai estar apto a organizar os materiais cirúrgicos que serão utilizados, organizar a sala de cirurgia e também preparar o paciente para aquele procedimento, porque ele já vai estar inteirado do que está acontecendo com o paciente e o que esperar, né, durante a cirurgia. Sem falar que pode também auxiliar durante uma cirurgia veterinária, sim, né, sempre supervisionado por um médico veterinário. Então, tudo vai depender do local que ele estiver trabalhando e a maneira como esse local trabalha. Também, após uma cirurgia, após um procedimento, realizar então a limpeza desse centro cirúrgico, bem como os materiais utilizados. Então, fazer uma asepsia correta, limpeza correta de todo o material, separar materiais para as próximas cirurgias que virão a ocorrer. Então, isso também é uma demanda do auxiliar veterinário. Sem falar na prestação de primeiros socorros. Então, o veterinário daquele ambiente está ocupado, está em atendimento no momento, chega uma emergência, o auxiliar veterinário está apto sim a iniciar os primeiros socorros e avisar o veterinário ou avisar quem estiver disponível no momento para auxílio. Então, o auxiliar veterinário também tem um grande papel nesta função. Mas e aí, afinal, quem são esses animais silvestres que nós atenderemos? Então, eu separei aqui em 3 nomenclaturas que costumamos utilizar aí na rotina. Mas lembrando, não é errado falar atendimento de animal silvestre, não é errado falar exóticos e também não é errado falar pets não convencionais. Esse tipo de nomenclatura é mais utilizado para artigos, questões acadêmicas, mais a nível de título acadêmico, né? Durante a nossa rotina, não importa se o tutor ou a gente chama de exóticos, silvestres, selvagens, a gente quer dizer tudo a mesma coisa. Mas delimitando cada um. Silvestre e selvagem, então, eles são animais de vida livre. São aqueles animais que não têm contato direto com o ser humano. Isso se enquadra animais de zoológico, animais que a gente vê aí, Brasil, mundo afora, soltos na natureza. Os animais exóticos já são os pets em que não pertencem à nossa fauna. Então, eles não são aqui do Brasil. Eles vêm de fora. Um exemplo, por exemplo, a calopsita, ela não é brasileira, então ela é enquadrada como um animal exótico. Um ferret, um furão, ele também não é brasileiro, então não se enquadra em um animal da nossa fauna, então se enquadraria em um exótico. E os nossos pets não convencionais, que eu costumo usar nos meus atendimentos e para tratar os pacientes com que eu vou atender. Pets não convencionais são já os animais de companhia diferentes de cães e gatos. Então, engloba, retira cães e gatos, retira animais de produção, engloba aí uma grande demanda de animais. Então, a gente tem coelho, porquinho da Índia, twister, que são os ratos, aqueles de laboratório. Temos aí papagaio, calopsita. Então, todos esses animais que comumente as pessoas têm em casa como pet. Ao invés de ter um cachorro, ter um gato, tem um pet não convencional. Mas quem são os nossos pacientes? Quem que a gente consegue atender numa rotina clínica hospitalar? Bom, de aves, nós atendemos aí os psitacídeos, que são as aves que possuem o bico torto. Então, entram nessa classificatória: papagaios, calopsitas, araras, cacatuas. Essa é o grupo dos psitacídeos. Os passeriformes são os passarinhos. Então, que muitas vezes, né, a gente vê aí trinca-ferro, cardeal, coleirinho. Essas aves menores são os classificados como passeriformes. Os galiformes já são galinhas, galos,
codornas, né, que a gente consegue atender na nossa rotina também. Os anseriformes. Anseriformes são os nossos gansos, marrecos, pisciformes. Eles são enquadrados aí, como a gente pode ver na própria foto, os tucanos. Então, tem pessoas que têm tucanos como pets não convencionais em casa. Os estrutiuniformes já são aquelas aves grandes. Então, avestruz, emu, que também tem muitas pessoas que têm aí em seus sítios, fazendas, e eles necessitam de um atendimento especializado também. E os estrigiformes são as corujas. Muitas pessoas também têm corujas como pets não convencionais em casa. Então, são animais que a gente consegue aí atender. De répteis, nós temos 2 principais grupos. Os testudines, que eles são classificados em os tartarugas tigre d'água, que a gente vê aí que elas podem viver tanto em ambiente aquático quanto em ambiente terrestre, e esquamata, que daí entram lagartos, o gecko, que ele também é um animal exótico, entram aí algumas espécies de serpentes que a gente tem aí no Brasil comercializadas como pets não convencionais. Inúmeras espécies de jiboias, por exemplo. E de mamíferos já, temos aí a ordem Rodentia, que são classificados como roedores exóticos. Então, nessa ordem se enquadram porquinho da Índia, gerbio, hamster, chinchila, que são roedores muitas vezes da nossa fauna, ou então exóticos. Lagomorfos, então, eles são classificados os coelhos. Diferente dos roedores, coelho não é um roedor, ele é classificado como um lagomorfo, então ele tem um grupo totalmente separado para ele. Mustelídeos, os mustelídeos então são os furões, aqueles ferrets que a gente consegue também adquirir como pet não convencionais. A família Erinaceus é do porco-espinho que a gente tem como pet, né? Tem o porco-espinho, que ele não é o de fauna, não é aquele que solta aqueles espinhos amarelados quando o cachorro vai tentar pegar desse tipo de animal, não. É o que a gente consegue ter como pet em casa. Os camelídeos neotropicais também têm crescido muito aqui, então entram aí alpacas, entram as lhamas, que muitas pessoas trazem aí de fora para servir como pet não convencionais. Primatas do Novo Mundo, então, saguis, muitas pessoas têm macaco-prego, então também é um tipo de mamífero que a gente consegue atender. E da família de Delphimorphia, que a gente vê muito aí no nosso verão, que são os gambás. Muitas vezes tem uma mãe atropelada com vários gambazinhos, e o veterinário de animais silvestres acaba atendendo essas espécies também. Então, aqui é mais um apanhado geral do que o veterinário pode atender, certo? E é bom sempre lembrar, a clínica de exóticos, ela difere muito da clínica de cães e gatos, porque aqui na clínica de exóticos, a gente preza muito por aprender o manejo alimentar, então a alimentação adequada desse paciente, desse animalzinho, e também saber qual é o ambiente adequado para essa espécie. Esses 2 fatores já são, assim, muito importantes para manter a saúde e longevidade desse pet. Então, o curso, ele é voltado para essa questão. A gente aprender o correto de cada espécie que a gente vai atender, para quando chegar na nossa frente um animal desses, a gente entender o que está errado. Então, a gente saber que aquele papagaio está comendo o que não deveria, a gente saber que aquele porquinho da Índia deveria estar comendo um tipo de alimentação e não está. Então, a base do curso é essa, a gente aprender o correto para poder conseguir entender o errado. Então, hoje, como primeira aula, como introdução ao nosso curso aí de auxiliar veterinário de animais exóticos, onde a gente teve aí um apanhado de informações sobre quem atendemos, maneiras que a gente pode atender, quem são as espécies principalmente e, o mais importante, o papel do auxiliar veterinário dentro desta demanda. Ficamos por aqui hoje. Próximas aulas, então, iniciaremos os próximos módulos. Iniciaremos com o módulo de aves. Então tem muito conteúdo bacana aí pra gente começar a condensar, começar a pensar, principalmente em manejo adequado desses nossos pacientes. Até mais!